Eu era uma criança que via demônios o tempo todo. Quando eu ia dormir, a minha cama balançava, entravam demônios e saíam demônios de dentro do meu quarto que não me deixavam dormir. A senhora lembra de uma ocasião forte aí? Lembro. Tem um demônio chamado Lilith, que ele ataca durante o sono e ele entrava dentro do meu quarto. Ele me atacou na infância e ele me atacou na vida adulta também. Eu já sofri um ataque muito forte dele. Ele é responsável pela morte do sono. Perturbava na infância e na vida adulta me atacou mesmo, a ponto de eu sentir o peso do joelho dele aqui. Ele me olhava ferozmente. Ele tem, na verdade, até me arrepio, na verdade, ele é como se fosse uma mulher, né? Eu morria de medo, eu só chorava. Eu não tinha entendimento de nada. Eu não tinha entendimento de nada. Eu comecei a entrar em depressão. Mas mesmo criança, a senhora já via? Via, mexia em mim, tocava. Balançava a minha cama. Então, eu nasci em São Vicente, em uma casa muito, muito pobre, muito humilde. E a minha mãe, ela tinha vários filhos. Ela tinha, na época, comigo, tinha mais 4, se eu não me engano. E depois eu vou dizer como é que eu fiquei sabendo disso. Sim, porque sim. Hoje eu entendo que reino não existem coincidências. Verdade. Tudo tem um propósito, Com né? certeza, com certeza. Minha mãe tinha o costume de sair pra forró. Sim. E ela nos deixava trancados. E o pai da senhora? E não conheci meu pai. Meu pai biológico. E ela nos deixava trancados. Isso eu fui saber depois. Sim. Ela nos deixava trancados. Ela não me amamentava com leite. Ela me amamentava com chá preto e um pouco de açúcar. E aí ela nos deixou num final de semana e teve uma chuva muito forte invadindo a nossa casa. E nós íamos morrendo, então os vizinhos arrombaram a porta, nos tiraram lá de dentro. Quando ela Isso, a volta... senhora e os irmãos? Eu e os meus irmãos. Só que meus irmãos já eram grandes e eu era o único bebê. Nossa. Mas era um bebê assim, eu tinha, na época, eu estava muito doente. Eu tinha raquitismo. Segundo contaram os meus pais que me adotaram. Eu tinha raquitismo, eu tinha pelo nas costas, eu tinha deficiência de Só cálcio. pra pessoal entender, raquitismo seria? Desnutrição grave. Desnutrição grave. Até hoje eu consigo entender porque eu não suporto chá preto. Eu não posso ter chá preto na minha frente. Descobri o motivo. Chá preto, eu tenho enjoo. Jesus. Eu tenho enjoo e eu não sabia por quê. E aí eu vou parar, aí os vizinhos nos resgatam. Isso ela tinha esse costume. E aí, quando ela volta da bagunça, sei lá onde é que ela estava, isso depois foram me contar. Os vizinhos deram ultimato, ou você cuida dos seus filhos ou nós vamos dar um jeito. E aí o que ela pensou? Bom, quem é que dá mais trabalho? Um bebê. Sim. Então eu vou doar o bebê. E aí começaram a procurar alguém que quisesse me adotar. Veio um casal de São Paulo, mas aí o casal que veio me ver não me quis, porque eu não tinha o padrão que eles queriam. E aí fiquei mais um tempo nessa situação com ela. Mas eu não tinha nome. Eu não tinha uma identidade, porque eu não tinha um nome. E aí uma empregada doméstica que era amiga dela, disse a ela, olha, eu conheço um casal que eu trabalho na casa deles, ele é advogado, ela é dona de casa, ela tem um filho já meio que pré-adolescente. E eu falei com ela, ela falou o que quer. E aí eu vou pra essa casa. Quantos anos? Quanto tempo? Não lembro, não souberam me dizer quantos meses eu já tinha ali, talvez uns 2 meses, mas assim, em estado crítico de saúde. Mas como tudo tem um propósito, eu chego na casa de um advogado já bem estabelecido em São Vicente. Sim. E ele trabalhava como administrador hospitalar. E o que eu precisava. E eu tive tudo que eu precisava. Tudo. Todo atendimento médico para que eu conseguisse sobreviver. Foi um plano de Deus. Foi um plano de Deus, na verdade. Foi um anjo, né? Foi. Um administrador hospitalar me adotou. E quando o povo do hospital soube, esse hospital era em São Vicente, em Santos, era o Luso Brasileiro. O meu pai adotivo, ele era administrador lá. Então, os médicos, as enfermeiras se juntaram e começaram a cuidar de mim e mandar roupinha e mandar... Rapaz. E quando foram ver, eu já tinha tudo que precisava. E os irmãos da senhora? Eles ficaram com ela ficou com eles. E ali eu fui criada, irmão, durante um bom tempo. Eu posso dizer que foi uma infância boa. Eu fui criada assim, com tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava eu tinha, materialmente falando. E o meu pai, no começo, ele não aceitava direito, né? Assim, ele não entendia. Mas depois tomou um amor, era um cuidado, um carinho comigo. Sim. O meu pai adotivo. E aí eles me adotam, vou para casa deles, sou cuidada. Eu cresci em um meio de médicos, advogados, desembargadores. Foi assim, a gente ia para São Paulo, a família dela era do Tatuapé, nós íamos para São Paulo, para aquela família italiana. Eu me sentia um estranho no ninho, porque só gente clarinha, de olho claro, né? Mas assim... Alemão. E assim, eu ficava perguntando assim, quem era eu nesse meio todo, você entendeu? Mas eu era muito criança.
E aí, o que acontece? Foi um pedaço de infância muito feliz. Mas a minha mãe, como muitos católicos, ela ia para a igreja, ela participava da missa, mas ela tinha aquele pé no ocultismo. Sim. E ela já começou a enveredar, eu já tinha o quê? Uns 4 anos de idade, mais ou menos, pelo ocultismo, falar com os mortos, e aí foi enveredando. A minha mãe enveredando nesse negócio de ocultismo, ela começa a mudar. Ela começa a mudar radicalmente no trato comigo. Já não era mais tão carinhosa, já não era mais tão amorosa. Aí ela pega uma pessoa dentro de um lugar. Essa pessoa já participava de ocultismo, de feitiçaria. Era uma bruxa. Pega essa mulher e coloca para trabalhar dentro da nossa casa como empregada. Quando essa mulher entrou dentro de casa, irmão, eu posso dizer para você que tem gente que não acredita. Eu posso dizer para você que o diabo existe, que demônios existem e que eles nos atormentam. Eu era uma criança que via demônios o tempo todo. Eu era uma criança muito atormentada. Porque os demônios eram evocados dentro daquela casa. Houve vários episódios de vizinhos, de pessoas que foram trabalhar naquela casa e verem também. Então, foi uma criança com uma infância muito atormentada por causa da evocação. O meu pai não era um homem tão presente, porque estava sempre trabalhando, mas quando a minha mãe ia em algum lugar para praticar, o meu pai estava junto, já foi inserido também nisso. Não consigo me lembrar do meu irmão adotivo. É uma coisa assim que parece que a nossa memória, ela meio que some. Sim. Eu lembro dele muito quieto no canto dele, mas também às vezes escutando alguma coisa da minha mãe, já uma mulher mais seca, mais revoltada, diferente do que ela era no começo. Ela era muito carinhosa no começo. Sim. E foi mudando. A senhora acha que foi uma abertura para o diabo? Foi. Né? Foi. Entender aonde eu vou entrar. Foi ali. Foi. Não era minha mãe. Sim. Eu hoje enxergo que não era minha mãe adotiva. Era algo que estava na vida dela e que já sabia que havia sobre a minha vida uma promessa. Para acabar com a minha vida. Porque o diabo é assim, ele tenta matar. Primeiro, ele não quer que aconteça a concepção. Sim. Quando acontece a concepção, o que ele quer? Matar no ventre. Ele incentiva o aborto. Aí não acontece o aborto. Ele vai perseguir na infância. Eu me lembro de um episódio que o meu pai me contava, que ele trabalhou também no Instituto São Vicente, que ele trabalhou durante muito tempo com um médico, que eu tive um problema de garganta muito sério. E naquela época, isso é muito antigo, eram garrafinhas de... O soro eram garrafinhas de vidro. Sim. E a única garrafinha de vidro que estava com soro contaminado foi colocada em mim. E eu comecei a convulsionar. Porque estava contaminado o soro. E ele, quando percebeu, arrancou o soro. Quer dizer, eu vejo tudo isso uma grande batalha para me matar, né? Mas louvado seja Deus, estou aqui. Com soro contaminado e com tudo. Bom, minha mãe muda muito. Dentro da nossa casa havia sessões para falar com mortos. Sim. Começaram essas sessões, meus pais começaram a sair à noite, eu já comecei a perceber que eles frequentavam lugares onde eram sacrificados animais. Aí a coisa começou a ficar mais difícil, o meu relacionamento com a minha mãe foi ficando mais difícil cada vez mais. E aí eu começo a ouvir uma coisa da minha mãe que me marcou muito. Porque eu sei que é um trabalhar de Satanás. Ela dizia, você vai ser igual à sua mãe. Você vai ser uma rameira. E isso já eu pequena. Você vai ser uma prostituta. E durante muitos anos da minha vida eu escutei isso da boca dela até a minha adolescência. Quem nos via de fora, eu era uma excelente aluna. Os meus pais eram maravilhosos, a casa era uma harmonia. Quem nos via de fora, mas Sim. Quem estava dentro era eu. Quando eu ia dormir, a minha cama balançava, entravam demônios e saíam demônios de dentro do meu quarto que não me deixavam dormir. A senhora lembra de uma ocasião forte aí? Lembro. Tem um demônio chamado Lilith, que ele ataca durante o sono e ele entrava dentro do meu quarto. Ele me atacou na infância e ele me atacou na vida adulta também. Eu já sofri um ataque muito forte dele. Ele é responsável pela morte do sono. Perturbava na infância e na vida adulta me atacou mesmo, a ponto de eu sentir o peso do joelho dele aqui. Ele me olhava ferozmente, ele tem, na verdade... Até me arrepio, na verdade, ele é como se fosse uma mulher, né? Eu morria de medo, eu só chorava. Eu não tinha entendimento de nada. Eu não tinha entendimento de nada. Eu comecei a entrar em depressão. Mas mesmo criança, a senhora já via? Via, mexia em mim, tocava. Balançava a minha cama. Meu Deus. E aí, ouvindo esse tipo de coisa, uma outra coisa pontual. Minha mãe um dia me colocou dentro do carro e disse assim, vou te devolver. E ela ria. E eu não conseguia entender, porque para mim aquilo era motivo de muito sofrimento. E eu gritava, e eu chorava. E aí hoje eu entendo que foi um ato assim, de extrema crueldade. Ela não estava indo me devolver, ela estava saindo comigo no carro, ela dirigia. Mas eram atos de crueldade que iam me machucando muito como criança. Isso eu me lembro muito bem. Bom, e aí um dia minha mãe me levou para assistir um filme Marcelino Pão e Vinho.
através desse filme, na verdade, é uma coisa tão assim chocante para uma criança que no final do filme, também não esqueço, a Igreja Católica tinha um mosteiro, que eu me lembre, e tinha uma porta, e é aberta aquela porta. E você vê um Jesus crucificado todo ensanguentado. Para uma criança isso assusta. Então eu tinha medo desse Jesus, que eu me lembre. Mas ouvir falar de Jesus, não. Aprendi coisas católicas, né? O Pai Nosso, sim, as rezas, sim, né? Sim. Mas não aprendi sobre Deus e nem sobre Jesus. Não entendia nada disso. Por isso que quando eu vou crescendo, vai criando dentro de mim muita revolta. Eu tinha muita raiva e muita revolta. E muita tristeza. Porque eu pensava assim, essa mãe era uma segunda chance que eu tinha. E não tá dando certo. Verdade. Isso estava me machucando. Eu tinha que aguentar, porque eu pensava assim, eu só tenho isso. Verdade. Então eu tenho que aguentar. Mas tinha em contrapartida um pai amoroso. Nova, exatamente. Você entendeu? Tinha um pai que compensava, um pai... E ele sabia que isso tudo acontecia? Não, eu não contava. Nossa. Não contava. Eu tinha medo assim, eu vou contar, meu pai vai brigar com a minha mãe e vai começar uma briga aqui em casa. Sim. Já havia algumas discussões entre eles, porque os espíritos, quando eles entram dentro de uma casa, eles jogam a família um contra o outro. Verdade. Dizendo que eles vão ajudar, eles jogam a família um contra o outro, isso eu vi. Verdade. A minha mãe, ela falava coisas absurdas do próprio filho. Do próprio filho. Ela chamava ele de vagabundo o tempo todo. Nossa. E eu via que isso machucava ele. Eu não tenho muitas lembranças dele, assim, porque era um rapazinho, eu era uma criança, então não tinha. Eu lembro das crianças que eu brincava. Mas eu lembro que ele também sofreu. Ele também sofreu abuso. Eu vejo hoje como abuso infantil, né? E aí eu escuto esse tipo de coisa, e eu vejo as manifestações, e eu sofri bastante nessa parte. Aí entra essa tristeza, que hoje eu identifico como uma depressão na infância. Aí entra Jesus Cristo de Nazaré. Quando mais ou menos a senhora tinha quantos anos? 13 para 14 anos, é pontual. Pensando em suicídio. A senhora pensava em suicídio. E muito triste, eu fui dormir pensando em tirar minha vida. Não pensei assim, eu vou fazer tal coisa. Eu pensava assim, eu preciso morrer. Vai ser melhor. E aí eu me lembro que nesse sonho eu estou andando em uma estrada. E essa estrada não parecia no Brasil. Parecia um lugar diferente, porque era um lugar meio que de deserto. Sim. Não tinha tanta vegetação, mas havia muitas pedras. Muita terra e muitas pedras. E eu vou seguindo por aquele caminho, chorando muito, muito triste. E eu vejo uma rocha muito grande. E eu vejo um homem de branco sentado em cima da rocha. Nossa. E eu vou chorando em direção a ele. E ele desce da rocha. E o que mais me chama a atenção é que ele estava sentado tão em paz, como eu nunca vi um ser humano na vida. Eu nunca vi um ser humano na vida transmitir tamanha paz e tamanho amor. Eu fui cercada de amor naquele momento, em um sonho. Aí ele desce da rocha, para do meu lado, impõe a mão, e eu não sei te explicar o que foi que eu senti. A unção que desceu sobre a minha vida. Desceu uma unção. Eu não sei te explicar. E quando a senhora acordou? Tomou do alto da cabeça a planta dos pés. E ele não falou comigo, mas eu ouvi uma voz que disse, não temas, eu sou contigo. Nossa, eu guardei isso. Arrepia. Quando eu acordo, fui contar para minha mãe, mas minha mãe espírita deu uma outra teoria, que era o fulano, o ciclano, o beltrano, mas nunca identificou como Jesus. Então eu continuo minha caminhada. Nossa. Mas foi o meu primeiro encontro com Jesus. Teve outro. Passou. E aí cresço uma infância bem tribulada mesmo, difícil, aquela mulher me perseguindo. Isso 12, 13 anos. 12, 13 anos. Aquela mulher chegou a me trancar dentro do banheiro quando a minha mãe tinha saído. Ela me trancou dentro do banheiro com febre de 40 graus, porque eu sempre tive muita amidalite. E ela me trancou num banheiro do lado de fora de casa. O que deu ruim pra ela foi que a mãe da minha mãe veio de São Paulo sem avisar. E quando chegou, pegou. A mãe? A mãe da minha mãe, a minha avó. Verdadeira? É adotiva, né? Minha avó adotiva. Ah, tá, sua avó adotiva. Minha avó adotiva. Aí ela veio e viu e falou, isso não se faz. Não foi a minha mãe que fez isso. Foi a empregada que sempre me perseguiu. Porque aquela mulher, ela era cheia de demônios também. O que tava nela me perseguia. Não era a mulher. Sim, era verdade, o que tinha nela que me perseguia. Aquela casta de demônios que não me deixava em paz. Você entendeu? Me lembro de um final de tarde que foi assim também uma coisa muito forte, que ela disse assim, eles sempre vinham no final da tarde, à noite, madrugada, tal. Ela veio eles chamam de entidade, né? Sim. Mas eu sei que é demônio. E disse assim, hoje você vai se dobrar. Hoje eu quero você ajoelhada na minha frente. Pra senhora? Depois do sonho. Eu creio que eu já tinha um revestimento. Sim. Porque eu disse, não me dobro.
Eu não vou me ajoelhar. Aí eu olhei pra minha mãe e disse, olha, a partir de hoje, quando meu pai chegar, eu vou contar pra ele. Aí foi aquela confusão, eu parti pra cima da mulher, eu queria bater na mulher, porque aí veio toda aquela revolta. Já era uma jovem. Já, 14 anos. 14 anos. Já fui pra cima, já queria bater naquela mulher, eu já não aguentava mais esse maltrato, eu já tava cansada. Porque eu não tinha com quem desabafar. E nessa ocasião, a mãe da senhora verdadeira nem notícia. Não, meu pai, quando meu pai me adota, ele fez um papel, ele era advogado, que ela assinou, depois eu encontrei esse papel, que ela nunca me procuraria. Eu encontrei esse papel depois que meu pai faleceu. Ela nunca me procuraria, ela nunca me procurou. Uma coisa muito séria pra mim. Nome. Eu cheguei sem nome naquela casa. Eu cheguei sem o quê? Se você não tem um nome, você não tem o quê? Uma identidade. E aí o meu pai diz assim, menino, que tal você dar um nome pra sua irmã? Ele disse, o nome dela vai ser Elizabeth. Seu irmão. Elizabeth. E aí, vamos lá. Hebraico, Elisheba. Promessa de Deus. Nossa! Olha, meu Deus do céu, hein? Quem escolheu meu nome foi o próprio Jeová, através da boca daquele menino. Meu Deus. Ele me marcou com o nome hebraico. Deus, é Deus mano. puro. Nossa, cara. É Deus puro. Aí passa tudo isso, infância difícil, sempre o meu pai, assim, sempre me confortando, me ajudando, muito carinhoso, né? Eu já naquele relacionamento distante da minha mãe, eu fui uma adolescente muito perturbada, muito revoltada e muito rebelde. Sim. Eu não posso atribuir também. Assim, a gente tem que entender o seguinte: a nossa vida também é feita das nossas escolhas, né? Então, sem uma mãe para me explicar as coisas, porque mãe é uma coisa muito importante. A identidade da mulher, ela é forjada com a mãe, né? E ela era a única pessoa que podia ter um espelho, né? A senhora olhar, né? Uma mulher, Eu ouvia dela assim, que eu não era bonita, eu nunca ouvia um eu te amo, eu nunca ouvia eu tenho orgulho de você. Tudo isso eu ouvia do meu pai. Mas eu queria ouvir da minha mãe. Eu nunca deixei de amar a minha mãe, apesar de tudo. Eu nunca deixei de amar a minha mãe. E aí passa o tempo, eu muito rebelde, vou pro mundo, anos 80, baladinha, bebida, cigarro, más companhias. Não fui uma boa filha e eu digo isso muito arrependida. Parte da nossa mudança como ser humano é o arrependimento verdadeiro. Sim. E eu me arrependo dessa fase da minha vida. Não posso também estar... Quem se justifica muito, você até explica, mas você não justifica, né? Sim. Então, foi uma infância que eu dei muito trabalho para os meus pais. Muito trabalho. Não havia mais diálogo eu com a minha mãe. E o pouco diálogo que tinha com meu pai, eu era muito desobediente. E aí, nessa desobediência toda, vou crescendo, fiz magistério, que era uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de dar aula e sempre amei muito criança. Então, fiz magistério, mas assim, o último ano foi com muita rebeldia, com muita dificuldade. E o namorado na escola? Uma bagunça. Eu era uma namoradeira. Não posso tinha mentir. Aquele namoradinho que, não tinha. Eu era uma namoradeira, porque o espírito de prostituição que havia na minha mãe... Sim. Na minha mãe biológica, é óbvio que ele estava na minha vida também. E eu era consagrada a quê? Quantas vezes minha mãe me levou na cachoeira, minha mãe adotiva, na cachoeira, no cemitério, e me consagrava? Rapaz. Quantos trabalhos foram feitos? Nossa. Quantas vezes eu fui ali colocada no altar de Baal? Verdade. Então esse espírito, esses demônios, todos estavam na minha vida. Eu era atribulada. Eu era terrível. Eu dei muito desgosto pro meu pai. Muito. Hoje eu me arrependo muito. E eu entendo que faz parte do mundo espiritual, mas também faz parte de escolhas, né? Com certeza. E aí tá bom. Louvado seja Deus, e nessa andança toda, em toda essa situação, eu cheguei a ficar noiva de um sargento da Polícia Militar, mas aí, novamente, já com 18 para 19 anos. Já muito rebelde, pensei assim, vou casar, eu vou ficar presa. Sim. Desmancho o noivado. Nossa. Me arrependo até hoje. Namorou, noivou? Namorei, noivei, e aí desmanchou o noivado porque eu achei que eu era muito nova. Meu Deus. Passa um ano, eu venho conhecer ele de novo. A pessoa com a qual eu vivi 23 anos de casada, que foi o pai das minhas filhas, né? E aí eu passei 23 anos de cativeiro, né? Foram 23 anos de cativeiro. O que a senhora imaginou que ia ser com um, foi com o outro. Agora uma coisa, pontual também. A minha mãe tinha uma mania de dizer assim, eu lavava a louça, às vezes ajudava em casa, não precisava, nós tínhamos faxineira, empregada, aquela coisa toda. Mas assim, uma coisa que eu me lembro, né? Eu tava lavando louça, ela molhava a barriga, ela dizia assim, você vai casar com um bêbado. Mulher que molha a barriga quando tá lavando louça, vai se casar com um bêbado. Ah, é? E isso, pra mim, é como se a minha mãe estivesse o quê? Me amaldiçoando. E eu me casei com o quê? Com alcoólatra. Nossa.
E ele era abusivo desde o começo. Só que pra mim era assim, meu pai tinha acabado, quando eu conheci ele, meu pai tinha acabado de ter um AVC. Meu pai perdeu os movimentos, meu pai perdeu a Quando a fala. senhora conheceu... O meu ex-marido. Meu pai perdeu os movimentos, meu pai perdeu a fala, meu pai perdeu o comando da casa. E aí a minha mãe começou a comandar, a coisa ficou difícil, mais difícil ainda. Então eu pensava, eu preciso sair. Eu preciso sair dessa casa. O que você pensa? Deveria ter pensado melhor, né? Talvez, eu não sei, sair, arrumar um trabalho, não. Aí eu pensei isso, vou fazer uma família. Vou conhecer alguém e vou constituir uma família. Um ano depois de estar noiva e desmanchar, é meio incoerente, né? Mas uma mente tribulada, ela toma decisões, assim, muito equivocadas, muito erradas. Então esse homem passa a ser a minha família. Meu pai tá com AVC, já não fala mais comigo. Era a minha única opção, parecia no começo... Mas no começo o varão era... Parecia no começo um homem protetor. Eu escolhi um segurança. A senhora comentava com ele a situação que a senhora contava, ele via, eu cheguei muito destruída, né? Muito machucada, muito sensibilizada, sim, contava. E assim, eu não enxergava traços de psicopatia nele. É um psicopata, né? Ele é narcisista e assim, bebia. Mas no começo nunca demonstrava pra senhora. Já, eu é que não via. Eu queria tanto uma família, sim, que eu enxergava nele, sim, o homem que eu queria que ele fosse, mas não quem ele era. Ele já era violento e abusivo, mas eu queria uma família. No namoro da senhora chegou alguma ocasião de ele ser... Não, assim, com outras pessoas, como segurança. Mas já é um... Ah, ele era segurança. Era segurança, então já é um alerta ali. Com certeza. Não, mas pra mim não. Ah, mas ele é lá, mas não vai só ser dentro de casa. Tá trabalhando. O erro. Sim. E aí fui morar com ele no começo. Depois de um tempo foi que a gente se casou no civil, né? E foram 23 anos de muito abuso, tanto com palavras, né? Falando de não ter família, sim, né? Jogando na cara da senhora. Jogando na minha cara, muita traição, me traía muito. E quanto mais ele me traía, mais a minha autoestima ia lá embaixo, eu me sentia menos. Então, quanto mais aquele homem me traía, mais eu me sentia menos. E nisso tudo, até onde a senhora chegou, nada de Jesus? Não, nada. Só aquela primeira visão. Bom, fomos morar em Santos. Nunca vou me esquecer que eu morei perto daquele cemitério em Santos, Tambores ali. Morei ali perto. Cemitério da Areia Branca? Pronto, morei ali. E quando eu tô morando ali com ele, não tinha filhas nem nada, eu fiquei doente uma madrugada. Eu me lembro, isso é o segundo encontro. Eu fiquei doente uma madrugada. Eu comecei a sentir tremores, assim. Sabe quando você tá com frio? Calafrio. Ele trabalhava, saía às 6h30 da manhã de casa, saiu, eu continuei deitada, durmo e sonho de novo, que alguém batia na porta. E eram várias casinhas de aluguel. Sabe aqueles corticinhos? Sim. Que ele era muito pobre. Eu saí lá do palácio, que todo mundo dizia, e fui morar com um homem muito pobre. Mas isso nunca me importou. Sim. O que eu queria era uma família. Sim. Eu achava que a gente podia lutar os dois trabalhando, a gente ia A sua mãe chegou a conhecer ele? Sim. O que ela falava sobre ele? Ela não tinha, assim, aquele amor por mim. Então, pra ela, tanto faz. Seu pai não chegou a conhecer? Meu pai chorava. Meu pai não falava, meu pai só chorava. Aí entra a minha desobediência. Porque se você desobedecer os seus pais, você traz maldição para sua vida. Eu desobedeci meu pai. Não importa. No choro dele já tinha um sinal. Não importa o que o seu pai, o que a sua mãe falou. Presta atenção e obedece. Isso é testemunho para muitos jovens que não querem ouvir os seus pais. Porque as pessoas pensam assim, desobedecer aqui. Peraí, mas eu me coloquei em 23 anos de cativeiro. Verdade. É muito tempo. Foi a minha escolha, a minha desobediência. Porque as pessoas atribuem tudo a Satanás, mas esquecem de atribuir a si mesmas. Porque a desobediência gera sim. Verdade. Tem uma consequência, não é um preço. Porque preço quem pagou foi Jesus na cruz. Mas há uma consequência. E aí eu passei por essa consequência. E aí eu acordo passando mal e tá assim. E aí eu sonho. Durmo e sonho novamente. 6h30 da manhã. Uma mulher batendo na porta, uma idosa. Posso entrar? No sonho. No sonho. Posso entrar? E essa casinha cheia de... Eu disse, o que a senhora quer aqui? Eu no corredor, a dona da casa morava na frente. Ela disse assim, eu não posso entrar. Abre aqui que é a morte. Nossa. Eu vim lhe buscar. Tá mal. Acordei. Sim. Passando mais mal. E tinha uma farmácia ali próximo. Quando eu chego na farmácia, só foi assim, eu fui me arrastando até a farmácia, que eu consigo me lembrar que são flashes. E aí quando eu chego na farmácia, falo pro farmacêutico, eu tô passando mal e desmaio. E sou levada pelo pronto-socorro da Zona Noroeste. Tive um sonho.
Fiquei internada lá. Eu estava com septicemia. No sonho? Não, já acordada, já no hospital da Zona Noroeste. Internada em estado grave. Eu realmente... Apareceu do nada essa septicemia. Ninguém sabe explicar. A senhora dormiu e acordou lá? Desmaiei. Eu desmaiei na farmácia. Pedi ajuda e fui de ambulância para o hospital. E aí fiquei internada. E aí veio o sonho. Perto da onde eu morava, existe uma igreja chamada Santa Margarida Maria. Quem mora lá sabe. E pra mim, no sonho, o que eu fazia? Eu corria pra Santa Margarida Maria, que eu ia pedir pra ela me ajudar. Porque até então eu era católica, certo? Sim. Então eu corria pra lá. Quando eu chego, eu já estranho. Porque eu tinha ido em missa ali. Quando eu chego, eu já estranho porque não tinha imagens. E os bancos muito brancos, e era um branco que doía os olhos, e as paredes muito brancas, e nada de imagem. E eu começo a andar na nave da igreja, eu tô vendo o sonho aqui, agora eu tô contando pra você, eu tô vendo o que eu vi naquela noite, naquele sonho. Sim. E eu tô andando na nave da igreja, eu digo assim, nossa, tem um quadro ali na frente. E eu vou andando, eu vejo, mas tem um homem ali. E aí eu vou andando mais um pouco, eu identifico aquele da rocha. O mesmo. E aí eu encosto, e como se tivesse um vidro muito grosso nos separando, sim, eu vejo como se fossem explosões lunares, uma coisa assim de... Não tem como explicar, acho que só o Hubble lá, aquele telescópio, pode mostrar o que eu vi. O que eu vi do céu. Não dá pra... E ele estava no meio daquilo. E ele estava com uma túnica e algo vermelho aqui. Nossa. E aí ele faz assim, e eu vejo o coração dele batendo, eu vi. Eu encosto no vidro e digo assim, Jesus, o senhor não está morto. O senhor existe, o senhor está vivo, eu estou vendo o seu coração. Verdade. E eu acordei. Eu já tinha tomado tanto antibiótico. Isso no hospital, a senhora acordou no hospital. Eu tinha tomado tanto antibiótico que a médica disse assim, tem que comprar antibiótico fora. E meu ex-marido foi comprar. A minha mãe adotiva deu dinheiro e o meu ex-marido foi comprar. E eu começo a melhorar de forma espantosa. Rápido demais. Alta. E aí, volto para essa casa, continuamos casados, aí continuo morando com ele, é sempre assim, né? Bebia, agredia, xingava, mas eu já não tinha mais para onde ir, a tua autoestima tá lá embaixo, você não vai ser capaz de ter um trabalho, você não vai ser capaz... Porque quando você... Muitas mulheres assistem e conhecem. O narcisista, ele acaba com a autoestima da outra pessoa para que ele se sinta bem. Ele te diminui para que ele se sinta grande. E você, infelizmente, acredita naquilo que ele está te passando. Então, para mim, eu não tinha alternativa. Eu tinha que ficar naquele relacionamento. Muitas mulheres vão entender porque esse cativeiro de 23 anos era um cativeiro emocional. Eu era presa a ele porque, para mim, ele era a minha única família. Sim. E aí vem a primeira filha, Bárbara, que eu não dormi. Quando a Bárbara nasceu, eu não dormi a noite toda olhando para ela. Apaixonada, que eu falava assim, eu não estou mais sozinha. Se esse homem me abandonar, eu não estou mais sozinha. E aí vem isso porque eu orei a Deus. Irmão, tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu nessa vida. Eu disse, Senhor, eu quero 2 filhas. Eu quero 2 amigas. Porque eu não quero nunca mais me sentir sozinha na terra. O Senhor deu 2. A Bárbara e a Bianca. A Bárbara eu tive com 22, a Bianca eu tive com 24 anos. Eu sofri agressão até grávida. Nossa. Eu sofri agressão com um ponto na barriga de cesárea. Mas eu não tinha opção dentro da minha mente. O problema todo é na mente. Quando você descobre que você tem, que você consegue, quando você entende que Deus não te quer em um cativeiro como esse, quando você entende que Deus não te quer numa vida como essa, que casamento não é para isso, você consegue sair. Mas enquanto não há esse trabalho na sua mente, você fica preso ali. E eu fiquei presa há 23 anos. Verdade. Abusos, xingamentos, traições. Isso vai passando, até que eu resolvo me separar dele, eu volto para São Vicente, estou morando lá, moro ali próximo ao Fórum de São Vicente, e decidi. Eu entrei para a prefeitura, falei, quer saber de uma coisa? Agora eu já tenho como... Porque o meu medo, o meu pavor era, eu posso morar em qualquer lugar, eu posso passar fome, mas e minhas filhas? Ele não proibia a senhora não de ir trabalhar? Não, ele queria, porque era encostado, vivia desempregado, porque era mandado embora por justa causa, porque estava embriagado trabalhar. Ou então eu saía para trabalhar, quando chegava estava embriagado. Nossa. Nunca foi um pai, nunca foi um marido, nunca. Foi sempre um homem muito abusivo. Nunca levou a casa assim como, eu sou o pai da família. Nunca. Mas assim, eu queria uma família. E eu achava assim, um dia ele vai mudar. Sim. E aí eu escutava da minha mãe... que passa na cabeça de muitas mulheres. Eu escutava da minha mãe, porque a minha mãe não queria esse B.O.
Sim. Ela já tinha me criado, ela diz isso pra todo mundo. Já fiz minha parte, não quero saber. Se vira. Então, ela dizia assim pra mim, ruim com ele, pior sem ele, continua, você não tem opção, e eu fui continuando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que agora é a hora. Eu vou me separar, já não estava mais aguentando, porque eu saía para trabalhar, chegava em casa, ele estava embriagado e mal cuidava das meninas. Sim. Então eu falei, agora está chegando a hora de me separar. E aí falei para ele, olha, você precisa pegar suas coisas, você precisa ir embora. E ele saía muito feliz, porque ele sempre teve o abrigo da família. A mãe sempre o Ele recebeu. aceitou? Lógico, a mãe sempre o recebeu, mas ele aceitava Mas- por quê? Eu vou voltar. Mas quantas vezes nós brigamos, eu mandava ele embora, mas depois não aguentava ficar sozinha. Ah, ele voltava. Ele voltava. Tá. Então ele achou que ia... Entendeu? novamente. Então, eu vou voltar. E aí eu decidida não quis mais. E aí no dia 16 de outubro de 2000, ele pula o muro e me bate. Mas me bate muito. Do nada? Ah, irmão, ele era abusivo. A senhora estava em casa? Não, eu tava saindo pra trabalhar. Eu tava dando aula e naquele dia eu tava levando as meninas. Eu tava saindo pra trabalhar, né? E agora eu vou te falar, eu vou me lembrar em flashes. Sim. Porque foi muito grave. Nossa. Então ele pulou o muro, Na frente das meninas? ele bateu nas 3. Meu Deus. E eu me lembro dos flashes que eu caía, batia as costas, caía, batia as costas. E o que eu falei pra você lá no começo? Aquele raquitismo, aquela falta de cálcio. Sim. Afetou o quê? A minha coluna. Meu Deus. E aí batia, ele fez tudo o que fez, ele fez o que fez. Os vizinhos muito indignados chamaram a polícia do estado, a polícia militar do estado de São Paulo, que eu agradeço a Deus e eu oro a Deus pelos policiais, porque eles chegaram a tempo. Ele pulou o muro, conseguiu correr, fugiu, não pegaram, mas quando aqueles homens chegaram, pra mim é como se fossem uns anjos de Deus pra salvar a minha vida. Fui encaminhada para o hospital, muito machucada, tal. Tá. Ele me procura. Depois de algum tempo ele me procura. Eu não tinha com quem deixar as meninas. Não tinha. Se eu ficasse internada, com quem as meninas iam ficar se a minha mãe disse que não ficaria? Sim. Não tinha com quem deixar as meninas. Aí, o que acontece? E uma ameaça que ele sempre fez, ele era, de vez em quando ele pegava pra trabalhar com caminhão. Se você não me aceitar de volta, uma hora você vai bobear. Eu vou pegar as meninas, eu vou levar as meninas embora e você nunca mais vai ver suas filhas. Então deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aí o que eu fiz? Deixei ele voltar. É o que a minha filha hoje me contesta. Mas, gente, entenda que num cenário em que dizem pra você, eu não tinha. Falar é fácil, como. viver Gente, uma semana antes dele invadir minha casa, eu estive na delegacia da mulher em São Vicente e eu disse que ele estava rondando. E nada. Nada. Aí vai a tia dele com ele na delegacia e ela vai como testemunha dizer que ele era um bom homem. Uma semana depois ele invade a minha casa. Ele tinha apoio familiar. Também, você entendeu? E eu sozinha, não tinha um parente. O advogado falava pra mim assim, Elizabeth, você tem uma casa de um parente pra ir? Não tenho. Até então eu não sabia a história da minha mãe adotiva, da minha mãe biológica. Sim. E aí passa esse tempo todo, nunca mais vou tocar em você, muito arrependido, e eu vou dizer uma coisa pra você. A partir dessa data, ele nunca mais me agrediu fisicamente. Às vezes falava alguma coisa, bebia, mas fisicamente nunca mais me tocou. Passa um tempo. Eu começo a sentir dores. Estou trabalhando na prefeitura de São Vicente, passou o quê? 4 meses. Saio um dia para trabalhar e não ando mais. Travei na rua, não me lembro quem me levou, se foi ambulância. Chego no Hospital São José. No dia que eu chego, um ortopedista está saindo do plantão, volta e fala, vamos fazer a tomografia. Ele fala, você tem uma lesão na coluna. Aí fiquei internada lá alguns dias, até conseguir uma vaga no hospital... Na Santa Casa de Santos, que aí eu já estava trabalhando na prefeitura, tinha direito convênio. Sim. E aí eu tô lá no Hospital Santa Casa de Santos, um médico vem e faz tomografia e vem conversar comigo e fala, olha, tem uma massa de 4 centímetros na sua coluna que a gente precisa tirar. Talvez um trauma, uma pancada. Tipo, meio que criou aí eu não falei nada. Ele estourou uma hérnia de disco ali, talvez, não sei, 4 centímetros. Tanto foi pra biópsia, tal, mas graças a Deus não deu nada. E operou a primeira vez, fiquei boa durante um tempo. Fiquei ruim de novo. E esse tempo todo, ele não tocava em mim. E eu também não contava para as pessoas o porquê eu estava... Ele chegou a saber dessa fratura aí nas... ele ia no hospital me visitar. Eles fazem um estrago. Não tem sentimento, irmão. Psicopata não tem sentimento. Rapaz. Ele simplesmente faz o quê? Ele vai dar uma de bom marido, que cuida, que tá lá vendo, e eu não contava para as pessoas, porque sim, eu tô contando para vocês hoje, eu tô abrindo a minha vida, mas é motivo de muita vergonha. Sim. Toda mulher que passa por abuso, ela sente muita vergonha de contar. Sim, eu tinha vergonha, e eu já não acreditava mais nas autoridades, porque nunca uma autoridade, a não ser a Polícia Militar do Estado de São Paulo, impediu que ele fizesse algo contra mim. Ele falava para mim que não tinha medo de juiz.
que ele não tinha medo. E naquela época não existia a Lei Maria da Penha, medida protetiva, não existia. Eu fui na primeira delegacia da mulher de São Vicente, foi ali, foi a primeira vez. Passou. Aí vou ficando ruim de novo, segunda cirurgia, me encaminham para um médico na Beneficência Portuguesa, passo pela segunda cirurgia, o médico fala, vou tentar arrumar o que fizeram. Passou. E aí eu tô internada, terceira cirurgia, e veio um rapaz. O médico tinha dito assim, o meu neuro, prepara a casa, falou pro ex, que ela vai andar de cadeira de rodas, ela não vai andar mais, não tem mais condições de arrumar a coluna dela, não tem como arrumar. Mesmo que a gente colocasse suporte, pino, não tem mais como ela voltar a andar. Esse é o prognóstico, né? Sim. E aí passo pela terceira cirurgia. Mas, como eu sempre digo pra você, Deus chega antes. Uma tarde eu tava assim, tranquila, sabe, irmão? A minha preocupação era o que vai ser das minhas filhas. Essa era a minha preocupação. E aí, uma tarde entra um rapaz junto com uma senhora e eles vinham fazer visitas pra orar, né? Isso. Mas, assim, esse tempo todo no hospital, eu tive várias passagens. E aí, esse irmão entra no quarto e vem com uma palavra. Eu não conhecia essa palavra. Mas assim, pontualmente eu tô contando esse, mas Deus mandou várias pessoas. Aí, esse rapaz falou assim, irmã, eu tô com muito medo. Ele parecia assim, ser muito novo na fé. Mas eu vou falar pra irmã uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é Marcos capítulo 5, paralítico do poço de Betesda. Aquele homem estava há 38 anos, irmã, era muitos anos, e ninguém ajudava ele. Ele queria entrar ali naquele poço, mas as águas se mexiam, mas só quando alguém colocava e ninguém colocava ele, mas o próprio Jesus passa e o cura. Foi. E entrou fé no meu coração de tal forma que eu falei, eu vou andar. E aí, falei com o médico, no outro dia eu falei, doutor, o que é que eu preciso fazer para uma reabilitação? Você precisa fazer isso? Faço. Você precisa fazer isso? Faço. Mas ainda a senhora sentia os movimentos. Não, eu cheguei a usar fralda sem sentir o meu esfíncter. Eu não sentia, não. Eu cheguei a usar fralda. Fralda, usei, como eu não tinha veia, porque eram muitas internações. Sim. Em um ano, Queima, né? Em um ano, 8 internações. Em um ano. Então, eu não tinha mais veia. Então, pegavam aqui no pescoço, eu usava fralda. Eu fiquei sem andar mesmo. Mas assim, irmão, eu louvo ao Senhor. Porque tem enfermidade que é pra glória de Deus. Verdade. É pra glória de Deus. E aí, esse irmão falou isso e encheu meu coração de fé. Tinha até uma irmã do lado, que eu já vou falar dela pra você. E aí a gente falou amém. E eu falei um amém dentro daquele quarto. Eu falei, eu creio. Aí me lembrei do sonho que eu tive com o Senhor na rocha. Depois me lembrei dele ali naquela igreja. Eu falei, é isso, eu creio. E aí fui fazendo as fisioterapias e tal. E louvado seja Deus, hoje eu estou andando. E aí o médico disse pra mim assim, Elizabeth, você é um milagre. Por quê? Porque ele pediu pro meu convênio que fixasse a minha coluna. Então eu precisava ali de algumas coisas para fixar. Alguns aparelhos que eles colocam na coluna e colocam pinos. E o convênio nunca liberou, então o médico não entende como é que eu ando. Não foi colocado. Não foi colocado. É a mão do Altíssimo. Meu Deus do céu. É a mão do Altíssimo na minha coluna. Eu já pensei, eu falei, eu vou tirar foto. Porque às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho laudos, eu tenho tudo. Eu fiz 10 ressonâncias magnéticas. Nossa. Eu tenho provas, né? Mas eu não costumo levar prova para a igreja, porque para mim, o que Deus faz na nossa vida é para quem crê. O sobrenatural é para quem crê. Eu ando, entendeu? Eu vou para a igreja, eu gosto muito de servir ao Senhor, trabalhar na obra. Eu tenho algumas limitações, claro que eu tenho. Tive que ser aposentada. Sim. Não tinha mais condições de encarar uma creche ou uma escola. Eu sou professora primária, são crianças pequenas. Sim. Mas eu estou andando para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí, como que eu vou? Aí vamos lá para o hospital, segunda cirurgia, Beneficência Portuguesa. Eu não sei quem eu sou simplesmente uma filha adotiva. Uma manhã eu estou chorando porque eu olhava e via todo mundo tendo visita. As meninas eram pequenas, não poderiam me visitar. E aí, quando é mais ou menos a tardezinha, entra uma... eu emprestava o meu cartão de visita, porque as pessoas, quem tem o cartão, tem direito a mais pessoas entrar. Então eu emprestava meu cartão de visita para quem fosse dar aula, assim, ó, pode pegar. Fazia amizade, as pessoas vinham conversar comigo no quarto, eu deitada. As pessoas vinham conversar comigo, você quer visita? Quer? Então pega o meu cartão, porque não tem ninguém que vai me visitar. Mas o meu choro era porque eu queria, primeiro, ter as minhas filhas ali perto de mim. Sim. E o segundo, eu vi as famílias. Sim. As pessoas sendo cuidadas pela própria família. Eu chorei muito naquela manhã. Quando foi no final da tarde, entra uma irmã e diz assim, a paz de Deus seja nesse quarto. Meu Deus, amém. E ela me viu chorando. Pô, tá chorando por quê? Tô me sentindo sozinha. E ela entra com uma outra senhora auxiliando ela a andar.
Uma senhora fortinha, com seus 40 anos, chamada Tânia. E as duas entram e ela deita no leito. Essa senhora também com problema de coluna, fica do meu lado, começa a tomar medicamento, começa a dormir muito. E naquele dia eu disse assim ao Senhor: eu queria que alguém da minha família viesse me ver e cuidasse de mim. Essa senhora tomou Dolantina, porque é um remédio muito forte para dor. Sim. E eu também tomei. Mas eu não dormia, por causa da preocupação com minhas filhas. E aí essa Tânia começa a puxar conversa comigo. Ô Elizabeth, você não tem família? Não, eu sou adotiva, meu pai já faleceu. Naquela época meu pai já tinha falecido. Só tinha minha mãe adotiva. Aí ela começa a conversar comigo na madrugada e eu não consigo dormir porque eu tô preocupada com as minhas filhas e não tinha morfina que tirasse o meu sono, a minha inquietação. Sim. E a gente começa a conversar, ela pergunta assim, que nem você começou aqui o podcast, de onde você é? São Vicente. Qual bairro? Tal. O nome do seu pai era Nelson Rodrigues, advogado? Eu falei, era. Muito prazer, eu sou sua prima. Nossa. Minha prima. E aí ela vai me contar... Mas ela foi sem... cuidar da senhora que estava do lado, mesmo porque essa senhora não ia ficar no quarto comigo. O atendimento dela na Beneficência Portuguesa era particular, ela ia ficar lá em cima. Nossa. Deu um reboliço, a mulher desce. Só para eu conhecer a Tânia, para Deus mostrar assim, ó, em toda a sua caminhada, em todo o seu sofrimento, eu estou mostrando para você que eu te amo e tudo que você me pede, eu tenho feito. Nossa. É o Espírito Santo Consolador. E aí ela vai me contar a história da minha mãe. Por isso eu soube do barraquinho, por isso eu soube da adoção, por isso eu soube do meu pai. Ela é Tânia, o nome dela é Tânia, perdi o contato com ela. Ela contou tudo. Tudo a respeito da minha família. Por que a minha família não me recebia? Porque minha mãe era muito promíscua. Eles achavam que talvez a minha mãe tivesse tido um caso com um genro. É uma confusão de família e aí sempre sobra pra quem? Pra criança. E ela me explicou tudo. Aí descobri minha identidade aqui na Terra, não é verdade? Sim. A gente descobre a identidade aqui na Terra. Glória a Deus. Foi um modo de saber quem eu sou também. Todo adotivo tem esse problema, né? No momento ali, a senhora escutando isso, o que passou na cabeça da senhora? Orgulho, gratidão? Gratidão. Porque era uma casa assim, a minha mãe não cuidava, era um povo muito pobre, muito humilde, eu talvez não tivesse nenhum futuro. E aí o Senhor... pai verdadeiro, a senhora então nem contato hoje? Não. Aí a senhora já pensou em procurar? Já faleceu. Segundo Tânia, ele também faleceu. A minha mãe biológica faleceu com complicações do diabetes. O meu pai biológico faleceu com complicações do diabetes. Os biológicos já faleceram. Sim. O pai adotivo, com consequência do AVC, sim, faleceu. E a mãe adotiva teve Alzheimer. Teve mal de Alzheimer. E aí o que acontece? Hoje ainda vive. Já foi também. E aí o que acontece? 2009, 2008, 2009, já tinha passado pelas cirurgias, estou cuidando da minha vida, aposentada. Ele nunca mais levantou a mão para mim, mas continuavam as traições, toda a presepada continuava. Ele nunca mudou, na verdade. Ele nunca mudou. E aí, o que acontece? A minha mãe vendeu a casona, minha mãe perdeu tudo. A minha mãe tinha 3 mostruários de joia de ouro 18 quilates com muita joia, era muita joia. Carros, casa, eu conheci assim... Eu era sócia do Ilha Poxa Clube. Nós tínhamos um padrão de vida muito alto. Perdeu tudo. Porque aquele que deu, com o qual ela um dia confessou ter feito um pacto, ela fez o pacto. Porque ela ouviu que uma vizinha fez, a vizinha enriqueceu e ela disse, vou fazer. Eu não sei, eu era uma criança, não sei como fez esse pacto, se meu pai participou, eu não sei. Eu sei que eu vi, no final da vida dela, ela perder tudo e morar em um apartamento em São Vicente. Minúsculo. E aí, o que acontece? Nós tínhamos, assim, eu já tinha superado muito do que tinha acontecido, já era mãe. É diferente quando você é mãe, você olha a sua mãe, né? Diferente. Sim. Então eu tinha aquele carinho, eu nunca deixei de amar minha mãe. Eu nunca deixei de amar minha mãe. Eu nunca acreditei em amor condicional. Eu sempre acreditei em amor incondicional. Sim. Né? E aí a minha mãe fica doente. O filho não tinha muita paciência, queria colocar ela em uma clínica. Queria vender o apartamento. Porque o negócio era o dinheiro e tal. Sim. Aí eu falei, Deus, o que é que eu faço agora? O homem é advogado. Eu preciso pegar ela pra mim. Seu irmão era advogado, virou advogado. Eu quero trazê-la pra morar comigo. Eu quero cuidar da minha mãe. Rapaz. Porque eu sempre tive muita gratidão pelo que ela fez por mim. Porque eu sempre entendi que não tinha alguma coisa errada. Sim. Eu sempre entendi. Aí tá. Tive que entrar na justiça. Pedir a curatela dela. E aí eu tô andando lá no Samambaia, em Praia Grande. Então entrou em confronto com o seu irmão. Confronto total. Ixi.
Aí eu tô andando lá no Samambaia, em Praia Grande, pensando assim, entro nessa batalha ou não entro? Entro nessa batalha ou não entro? Me vem um homem, de sei lá de onde, me para no meio da rua e diz assim, irmã, Deus manda te dizer, entra na justiça. Ele é contigo dentro do fórum e você vai sair com a tua vitória dentro da palma das tuas mãos. Assim diz o Senhor. Virou as costas e foi embora. Que isso? Virou as costas e foi embora. Vou entrar no... Vou pedir a curatela dela. Fui falar com uma advogada, amiga minha, nossa irmã na fé. Beth, não vou cobrar nada. Eu não tinha nem condições de pagar pela ação. E ela morando sozinha, só que ela não podia mais. Ela estava numa situação que ela estava comendo comida azeda. E a minha preocupação era ela sair na rua e se perder. Sim. E ele queria tirá-la do apartamento, mas por quê? Por causa do dinheiro. E eu não, eu queria cuidar da minha mãe. Sim. Mas quem era eu? Uma professora, sabe? Uma professorinha perto do advogado, a mulher trabalhando no Banco do Brasil, aquelas coisas tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá. É pra ir? Mas é assim, ó, irmão, uma coisa que eu aprendi. Deus mandou você fazer, faz que nem a Abigail. Meu Deus. Manda as coisas, monta no jumentinho e vai. Verdade. E aí eu fui. Cheguei no fórum, conversei lá com a promotoria, porque lá no Fórum de São Vicente existe a vara do idoso. E como ele, quando chegava lá, maltratava ela, já foi tudo. Já contei logo tudo. E aí foi marcada uma audiência no fórum. E quando eu chego no fórum, a gente leva ela e ele tá lá. Sim. Ele é filho, até a minha advogada instruiu, tem que chamar. Eu falei, meu Deus, o que vai dar isso agora, né? Aquela preocupação, né? Eu falei, eu quero que ela fique comigo, porque se ela for pra mão dele, ela vai para um asilo público lá em Santos. Ele não queria nem colocar ela, você entendeu? E eu, meu Deus, o que vai acontecer agora? Diante de Deus, eu digo pra você, eu tô sentada aqui, nós estamos sentados assim, o juiz tá aqui. Eu não via o juiz nessa altura, eu vi o juiz muito alto. Eu tive uma visão ali dentro daquele fórum. Não era mais o juiz, era o próprio Deus. Nossa. E ele disse assim, quando é que você soube que a sua mãe tinha mal de Alzheimer? Eu disse, quando eu levei ela ao médico, porque ela é minha dependente no convênio da prefeitura, e o mesmo neuro do meu pai atestou que ela está com mal de Alzheimer, ela está tomando medicamento. Sim. E tudo, e eu quero levá-la para morar comigo. Dentro do fórum ele disse assim, olha, eu acredito no que você está dizendo. Então eu dispenso como é que chama? A perícia. Sim. E você sai daqui agora, a partir de agora, Elizabeth, com a curatela definitiva da sua mãe. Uma curatela, alguns advogados podem dizer que demora 3 anos para sair. Nossa, a definitiva. Saiu na hora. Saiu na hora. É Deus. Ela veio... Quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer. Foi. Aí ela veio morar comigo e eu cuidei da minha mãe até o final. Eu fiz a minha parte. Rapaz, depois de tudo que aconteceu. Eu fiz a minha parte. Era minha mãe. Eu precisava cuidar dela. Verdade. A gente precisa aprender a perdoar. Nossa. A gente precisa aprender a amar. Uma lição de vida agora a senhora falou. Eu amava a minha mãe. Eu sabia quem estava por trás. É isso que o crente está deixando de entender. É quem está por trás. Honre seu pai e sua mãe. Eu amava a minha mãe. Eu amava o meu pai. E eu fiz a minha parte. E para terminar, quando eu tô no cemitério, chegou a família dela de São Paulo. E Deus tinha dito para mim que eu ia ser honrada. E um sobrinho dela olhou e disse assim, eu tenho que te agradecer. Porque você cuidou da minha tia. Você não tinha obrigação. A obrigação era do seu irmão. Mas eu estou aqui para te agradecer e dizer, parabéns, você cuidou da sua mãe. Então, a maior honra não há. Maior honra não há. Ela dizia assim para mim às vezes, nossa filha, quando ela tinha assim, às vezes vinha a memória da pessoa com Alzheimer, ela vai e volta, né? Às vezes ela olhava para mim e me via como uma enfermeira, às vezes ela olhava para mim e me via como filha, ela dizia assim, eu tô te dando trabalho. Eu dizia, não, eu te dei. Para mim é uma honra cuidar da senhora. Termina tudo isso, o cidadão, enterrei minha mãe em 2010, pouco tempo depois o cidadão sofreu um acidente. Quase morre, em 3 corações. Fui cuidar dele, irmão. 30 dias dentro do hospital cuidando dele. Caramba. Ele quase morre. Ele teve o braço esmagado numa carreta, mas ele tinha bebido. Aquela confusão toda, né? Aquela coisa que a gente imagina. E aí, porque ele não é o centro de tudo isso, em tudo isso, já está superado. Mas eu fiz minha parte também, irmão. Cuidado. Aquele homem estava em um hospital, morrendo em Minas Gerais. Você acha que ia deixar, irmão? Por tudo. Primeiro era um ser humano, segundo era o pai das minhas filhas. Então eu fui. Ele ainda disse no telefone, não tem necessidade de você vir, só que quando eu chego lá, ele estava com infecção generalizada também. E aí, uma luta para conseguir que a empresa mandasse ele para um hospital em São Paulo. Teve que vir UTI imóvel. Brigamos por isso, conseguimos levá-lo. Eu fui junto na UTI imóvel, 30 dias cuidando dele. Nossa. Melhorou, veio para casa.
E porque nós não marcamos o advogado que ele queria, no dia que ele queria, ele levantou a mão para me dar um murro. Primeiro ele partiu para cima da minha filha mais velha, me coloquei no meio, depois de tudo isso. Eu tenho 2 filhas para testemunhar. Meu Deus. Ele partiu para cima da mais velha, e aí eu me coloquei no meio, que eu sou mãe, e eu vi quando ele fechou a mão para me dar um murro. Aí eu disse, Senhor, acabou. Acabou, já fiz minha parte. Chega, eu não aguento mais. Peguei a bolsa, fui em uma igreja. Disse assim, Senhor, o que falta mais esse homem fazer? Me colocar na cova? Da cova quem te louvará. Eu entendo hoje que casamento não é isso. O bacana é que a senhora vai falando e todas as ocasiões a senhora primeiro pede permissão para Deus. Sim, o medo, temor, né? Amor, tudo. E aí eu fui na igreja e eu falei assim, Deus, o Senhor mandou uma palavra sobre Moisés, porque para mim eu tô no Egito. E eu preciso ser liberta desse sentimento, desse cativeiro. Se o Senhor mandar essa palavra, em cima, a palavra, Moisés. Nossa. O povo saindo do Egito, eu falei, amém, recebo. Se o Senhor me liberou, debaixo da tua palavra, eu vou pedir divórcio porque eu não posso morrer na mão dele. E aí foi. Pedi o divórcio. Esse divórcio pedi e em 2014 esse divórcio saiu, ele saiu de casa. Mas aí se acidentou, vai receber dinheiro da causa tal, dinheiro da casa tal. Então ele saiu bem porque ele aceitou o divórcio até consensual, porque ele falou assim, vou botar dinheiro no bolso. Sim. Entendeu? O advogado que eu levei ele, disse pra ele, você fica bem de vida. Porque você estava trabalhando, rapaz, tem seguro, tem isso. Ele falou, eu vou de boa. Falei, então vamos trocar o papel. Já que você vai, dessa vez é definitivo, não é mais aquela Elizabeth. Sim. Assinamos o papel, então em 2014 ele saiu de casa, né? E foi assinado esse divórcio consensual. Passa mais ou menos um mês, ele começa de novo a rondar a minha casa, a ameaçar, ligar pro meu celular, meu advogado, o doutor Hernani, que é meu amigo, liga pra mãe dele, fala pra ele parar de me atormentar novamente. Era esse... Mas aí, meu irmão, já não é mais a Elizabeth com mentalidade de escrava. É a Elizabeth com mentalidade de liberta. Sim. Ele chegou a dizer pra mim assim, você vai ganhar muito pouco, porque hoje eu não ganho muito pela prefeitura. Eu disse, mas nem são de pão viver ao homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Glória a Deus. Eu não vou passar fome, meu filho. Verdade. Não vou. E aí, hoje, não temos contato, não tem contato com as filhas. Parou de perseguir a senhora? Parou, louvado seja Deus, né? Mas o que acontece? Eu saí de Praia Grande, onde eu morava, e vim pra Mongaguá, ficar quietinha aqui no meu cantinho, você entendeu? Porque até então, eu não sei o que vai no coração dele, na mente dele. A gente ora, mas a gente também tem que vigiar. Sim. É um homem extremamente violento e cruel. E o que acontece? Vim aqui pra Mongaguá. E o que acontece? Né? Não, pelo amor de Deus. As filhas se afastam. As filhas se afastam, as duas se afastaram. Por quê? Quantos anos elas têm? Uma tem 30, outra tem 28. Por quê? Porque elas estão traumatizadas. Nós saímos... Com tudo isso que aconteceu. Lógico, elas também apanharam muito, sofreram abuso, assim... Mas não se afastaram da senhora. De mim. Elas sofreram... Irmão, eu estava trabalhando e este homem sabe lá o que ele estava aprontando, assim, de xingar, como eu tô te falando, de ser violento, de bater. Sim. Você entendeu? Eu estava trabalhando ou então estava internada. E elas estão tão feridas quanto eu. Sim. Elas não têm Jesus. Eu tenho. Então eu estou no processo de cura. Mas elas não. Então, muitos filhos, eu conversei com várias mães. Muitos filhos, quando vem o divórcio, eles escolhem alguém para culpar. Sim. Qual é a fala da minha filha mais velha? Que eu não saí dessa situação e colaborei para o sofrimento dela. Eu sou a culpada do que ela passou na mão do pai, porque eu nunca saí dessa situação. Eu deveria ter pedido o divórcio lá atrás, deveria ter me separado, você entendeu? Sim. Então ela me culpa. Então quando ela me vê, eu acho que a impressão que eu tenho é que volta tudo isso no psicológico dela, ela era uma criança. Sim. Também foi judiada. Sim. E a mais nova, ela é muito a mais velha. Sabe? Porque, tadinha, a mais velha, quando eu estava internada, cuidava da mais nova. Então a mais nova meio que vê ela também como mãe. Como então, mãe. Se afastaram de mim, elas não falam comigo. Vai fazer um ano. Caramba. Vai fazer um ano. E a senhora não sabe onde elas estão? Não, eu sei onde elas moram. Assim, eu sempre mandei mensagem no WhatsApp. Elas não respondem, irmão. Elas não respondem. Então eu parei. Senhora, o momento certo vai chegar. Então, o que eu tô fazendo, irmão? Irmão, eu não tenho muito o que fazer. Sim. Quem me convenceu de quem Jesus é, do propósito para minha vida, foi o Espírito Santo. É o mesmo que está trabalhando na vida delas lá. Todas as etapas que a senhora fez, a senhora falou com Deus. Foi tudo resposta. Sim, de Deus, né? E agora eu estou falando o Senhor Jesus. Sim. O Senhor está me levantando novamente, porque foi uma coisa muito grave. Muito, meu. Né? Eu achei que
a minha vida tinha acabado. Não vou dizer, porque não é uma história de superação humana, é uma história de misericórdia divina. Nossa, Eu não sou nada. Etapas fortíssimas. Né, mas quem me sustentou foi ele. Sim. Porque é assim, ó. Você segura na mão de Jesus, é uma coisa. Quando Jesus segura na sua mão, não tem jeito. Aí o que eu faço hoje? Eu amo minhas filhas, eu oro a Deus por elas todos os dias, eu peço oração para as irmãs. Até agora o Senhor não me fez sentir de ir lá. Eu fui um dia, não fui recebida muito bem. Sim. Porque tem uma barreira. Sim. Mas isso são traumas. Sim, eu tenho que entender que o mesmo psicológico que aconteceu na minha vida, aconteceu com elas. Verdade. Elas estão muito machucadas. Eu estive lá, conversei. Falei, filha, você quer psicólogo, você quer psiquiatra, você quer que a mãe faça isso, aquilo, outro? Mas as duas estão casadas? Não, solteiras. São solteiras. Duas moram juntas? Moram. E são uma bênção. Trabalhadoras, honestas. Não vejo traços assim. A única coisa que acontece, quando uma criança ela é muito judiada na infância, ela fica fria. Sim. Eu vejo isso em filhos de muitos irmãos, viu? Sim. De pais alcoólatras, de famílias destruídas, entra meio que uma frieza. Hoje eu vejo nelas, assim, meio que uma frieza, você entendeu? Mas nada que Deus não possa consertar. Com certeza, é o tempo de Deus, né, irmã? É. Quando vim aqui pra Mongaguá, não entendo bem como vim parar aqui, mas assim, um medo que eu sempre tive, ficar sozinha. E hoje eu moro sozinha. Hoje é eu, Deus e eu, aquele medo. Aí, sabe o que é isso? Sim. Para de colocar expectativa em pessoas. Verdade. Nasceram as duas filhas, eu não estou mais sozinha. Ninguém é garantia de nada na sua vida. Você tem que entender que você é totalmente dependente do mestre. Hoje eu entendo que eu tenho dono, que eu tenho quem cuida de mim, que eu dobro meu joelho, aquilo que eu peço. Eu falei, Senhor, eu quero tanto entrar dentro de uma aldeia indígena. Deus abriu as portas, irmão, eu não sei te explicar como. Fui parar dentro de uma aldeia indígena, amo os indígenas, tô aprendendo a amar quem Jesus ama. E a odiar o pecado, que é o que ele odeia, e não pessoas, né? É difícil pro crente entender. Então, a minha trajetória, eu quero dizer para os irmãos, é assim, é uma questão de paternidade. Sim. O grande eu sou, que em hebraico diz eu serei, eu serei o caminho no deserto, a rocha da qual sai água e vai sempre te matar sua sede. Verdade. Eu serei o pão da vida, eu serei aquele que vou te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem violento e cruel. Nossa. Eu vou te livrar, eu vou ser a tua provisão, eu vou mandar maná. Então, ele é tudo. Paternidade. Eu sei hoje quem é meu pai. Sim. Yahvé. Identidade. Nome. Elisheba. Promessa de Deus. Elizabeth. Ele cumpre as promessas. E identidade. Além da identidade, nós temos aqui, que eu até anotei, porque às vezes a memória ela falha. Relacionamento. Não tem como conhecer esse Deus sem relacionamento. Sem relacionamento. Não tem como conhecer. Intimidade. Né? Sem intimidade. Hoje, quando eu acordo, a primeira coisa, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Passei por tudo isso, gente, eu não sou super-heroína, não. Passei por depressão, síndrome do pânico, fui atendida no convênio, ainda estou em processo de cura, tenho algumas dificuldades por causa da depressão, da síndrome do pânico. Também tenho uma anemia. Sim. Tenho várias infecções, mas em tudo o Senhor me sustenta. Sim. Em tudo. Eu chego dentro de um UPA e eu penso que eu estou em um hospital particular, porque falta estender um tapete vermelho de tão bem cuidada que eu sou. É ele que está comigo. Eu fiquei internada 2 dias no UPA aqui, e os irmãos apavorados, irmã, eu falei, irmão, se eu sei quem está comigo, eu vou temer o quê? Eu estou deitada ali, ele está do meu lado. Aquele que morre com Jesus jamais morrerá. Jesus! Verdade. Eu estou do lado aqui, uma moça com depressão, falo de Jesus, oro. Tem um propósito. Deus, exatamente, falei, né? Exatamente o que a gente estava comentando, né? A gente fica mal e vai para um lugar, né? Uma situação, e a gente não sabe o que se passa, a pessoa do nosso lado precisa de uma palavra. Uma depressiva então, do meu lado. Depressiva suicida. E hoje a gente, né, tava falando sobre a doença da depressão, né? Como ela engata, né, no sigilo dentro da pessoa, né? Quando a pessoa entende que já é tarde demais. Então, é um trabalho de Satanás na mente das pessoas. Primeiro ele acaba com a autoestima. Ele diz para você que você não é nada e que ninguém te ama. É assim que ele trabalha na mente. Por isso que nós temos que ter o capacete da salvação, porque ele impede que os dados inflamados do maligno cheguem até a tua mente, porque o campo de batalha da atuação dele é aqui. Verdade.
Eu lembro que muitas das vezes a minha mãe, quando ia... aqui, pratica aqui. Meu irmão, eu conheço esse cidadão. Irmão, eu conheço. A minha mãe várias vezes ia lá falar com o homem da capa preta e eu tava junto, eu via ela falando e ele me oferecia as coisas. Eu sei quem ele é, eu sei como ele trabalha. As pessoas têm que entender que há sim o mal, há um lado espiritual em tudo, que a gente tem que combater esse mal. E tudo que nós precisamos está na palavra. O problema é que o crente não conhece a palavra, erra porque não examina as escrituras e quando conhece não crê. Ou ouve da boca de muitas pessoas ainda, né? Ah, tem que ler, né? Pra poder não falar, né? Pra não ser enganado. Exatamente. Aí o que acontece? Relacionamento. Eu tinha um desejo muito grande de ir para o Nordeste, cuidar de crianças nordestinas. Eu amo criança. E quanto mais, assim, necessitadas, mais eu amo. Meu coração se enche de amor. Eu já fui. O Senhor já me deu uma célula infantil no Nordeste. Trabalhei lá um ano e meio. Cuidei de mulheres em situações como a minha. Olha quantas coisas boas a senhora viveu. Irmão, também, né? eu volto da Bahia, eu levei meus cachorros. Eu fui de carro, levei os meus 3 cachorros no carro, só que o carro era da irmã. A irmã voltou, certo? Sim. Como é que eu volto da Bahia? Sem o dinheiro da passagem, porque aí apareceu ali uma empresa de ônibus, mas tinha que ter o dinheiro da passagem minha e dos cachorros. As casinhas. É cobrar dos cachorros também? Cobram. E, tem a casinha também pra colocar, né? E aí eu entro em oração lá na Bahia. Sabe quando você começa a sentir assim, o tempo aqui acabou, o tempo aqui acabou. Porque Paulo também parece que ele passou 1 ano e 6 meses em uma cidade. Sim. Tem um tempo, o missionário tem um tempo. O missionário não vive em casa, ele vive em tenda. E aí eu desarmo a tenda. Eu falei, mas Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu aprendi com um pastor, que toda oração tem que ser o quê? Assertiva. Dobrei o meu joelho na madrugada chorando e disse, eu preciso voltar. Eu preciso que o Senhor prepare para mim o ônibus, as casinhas dos cachorros e uma casa para voltar para a Baixada Santista. Eu já terminei meu tempo aqui, amém. Então, debaixo da tua palavra, eu volto, mas o Senhor prepara o que eu preciso. Sim. No outro dia, toca um telefone, uma irmã aqui de Mongaguá, a irmã Elizabeth, não sei o que está acontecendo contigo, mas Deus me mandou te abençoar. Arruma as tuas coisas que eu vou pagar a sua passagem, a dos cachorros. Eu falei, mas irmã... Tem a minha passagem, dos cachorrinhos e tenho as casinhas que eu não tenho dinheiro para comprar. Bota na conta que eu pago, irmã. Nossa. E vem embora. Beleza. Conversei com a empresa de ônibus. O ônibus vem me buscar na porta, lá na Bahia, e me leva para uma cidade próxima a um posto de gasolina. Quando eu chego no posto de gasolina, qual era a minha preocupação? Eu tenho 2 Lhasa pequenos e tenho um vira-latão grande. Eu falei assim, meu Deus, na hora de tirar esse vira-latão, direto assim, ó, tirar, para levar para fazer xixi, essas coisinhas, né, ou alimentar ele, eu vou passar no meio do povo, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E eu nessa preocupação. Desce o dono da empresa do outro ônibus e diz assim, a paz do senhor, irmã Elizabeth, tô te vendo muito cansada e abatida, porque Bahia é campo. Irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar esse ônibus voltar com 2 motoristas e só você. Que isso? Eu voltei eu e 2 motoristas. E eu... Cachorro. E os cachorros. Aí o motorista ainda diz assim, eu gosto de cachorro, dona Elizabeth, eu vou ajudar a senhora. Jesus. Eu tenho uma amiga Alceli lá na Praia Grande que diz que eu vim de Uber. Tudo que eu preciso. Seja, não era eles, eram anjos. Tudo que eu preciso, o Senhor me dá. A senhora falou e conforme tudo foi falado. Tudo que eu preciso, tudo. Eu só tenho que glorificar o nome dele. Quando eu senti, assim... Porque tem uma coisa que a gente tem que... Eu busco orientação, né? Eu tenho muito medo. Eu falo assim, Espírito Santo, coloca meus pés aonde eu devo estar. Sim. Então eu sempre peço confirmação. Até o final eu falo, Senhor, é para eu mesmo? É para eu mesmo? Sim, mas eu tenho a maior alegria da minha vida de testemunhar desse Jesus que nunca me abandonou. E aí eu chego em Mongaguá, fico um tempinho na casa dessa irmã, mas eu preciso de uma casa para alugar. Dobro o joelho, vou para o círculo de oração. Na segunda-feira, na quarta-feira, chega a casa. Eu não tinha móveis, irmão. A minha casa está montada. Meu Deus. Eu vivo com salário mínimo. E ele me sustenta. Ele cuida de mim, ele me veste, ele me alimenta, ele me dá um teto sobre a minha cabeça. Precisei de remédios. Uma irmã me abençoou, sem saber, me abençoou. Isso é andar com Deus, hein? É isso. É confiar de olhos fechados. A Elizabeth acorda todos os dias e ela tem que dizer para o Senhor, me ajuda a levantar da cama. É Ele. É a presença. A gente vai passar pelo vale, a gente vai passar pelo deserto, mas a gente tem que reconhecer a presença. Se você reconhece a presença, você consegue. Forte é Ele.
Eu sempre saio de uma pregação ou de um testemunho dizendo que eu preciso dizer que não é sobre mim, é sobre ele. A igreja de Cristo dos últimos tempos tem que entender que agora é sobre ele. Tempos finais, reta final. É hora de sairmos a campo, ganharmos almas para o reino. E outra coisa que eu entendi, todo esse propósito, tudo que eu passei, é para chamar outras almas para o reino. É para cuidar de outras almas. Então vamos sair do comodismo e vamos, em nome de Jesus, esquecer tudo que eu passei, irmão. Foi escola de Jesus. Sim. Vamos sair do vitimismo, vamos para a batalha, vamos ganhar alma para o Senhor. Tem 200 mil índios que ainda não receberam o evangelho. Temos quilombolas, ribeirinhos, nós temos refugiados do Afeganistão, nós temos ciganos, nós temos pessoas com deficiências que não ouviram o evangelho. E que precisam ouvir. Quando Jesus voltar, todos vão saber quem ele é. E qual é o nosso papel em tudo isso, irmão? Por que eu fui pro ventre da dona Júlia? Fazer o ID. Para fazer o ID. Porque é sobre ele, não é sobre mim. Então a honra e a glória são deles. É dele. Dele. E a única coisa que eu quero falar é para quem não tem Jesus, que ele existe. Com certeza. E que ele tem um propósito e um plano para a nossa vida. E que quando nós temos ele, é tudo que nós precisamos. Eu aprendi a viver sem família. Porque hoje ele é a minha família. Eu aprendi a viver com muito lá no passado e também com pouco. Porque é tudo sobre ele. E assim, você tem uma saída. Você tem Jesus, você pode receber Jesus como seu Salvador e trilhar um caminho com Ele. Agora, essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, como eu ouvi de uma irmã que Jesus poderia entrar na minha vida se eu desse lugar. Também ouvi dentro do hospital. Então, é o papel do evangelismo. Eu estou aqui hoje testemunhando porque eu fui evangelizada. Então, lugar de cristão não é só... Festividade é uma coisa muito boa, traz ali uma comunhão entre os irmãos. Mas o papel da igreja é formar discípulos e enviá-los. Não segurar dom de ninguém. Tem o dom de pregar, tem o dom de falar, tem o dom do amor. Manda, envia, porque as pessoas precisam ouvir. E aí não é só, gente, temos uma UPA aqui perto. Já peguei panfleto, fui sozinha. O Espírito Santo me corrigiu no meio da madrugada, me mostrou na palavra que ele mandava de 2 em 2. Ele abriu uma Bíblia para mim, eu dormindo, no meio da madrugada, apontou o dedo e disse, são de 2 em 2, Elizabeth. Por enquanto não tem ninguém que vá comigo, mas eu estava indo sozinha. Porque as pessoas estão muito acomodadas. Então agora é para os cristãos. Saiam do comodismo. Verdade. E vão buscar alma para o Senhor, porque quando ele chegar... Ele vai requerer essas almas. Vai cobrar. Vai cobrar, entendeu? Ele está dando talentos, ele está dando dons. E as pessoas estão se perdendo, não conseguem enxergar quem é o inimigo, brigam dentro das igrejas, não conseguem enxergar qual é o verdadeiro alvo. O alvo é Satanás e seus demônios. É isso, e depois, sabendo disso, vamos a campo. Vamos a campo, tem aldeias aqui, pelo menos na Baixada Santista, mais de 5 aldeias, que podem ser evangelizadas, não é? Indígenas que a gente encontra na feira. Vamos abordar um tema sobre isso, hein, irmã? Precisa ter o Espírito Santo? Precisa. Exatamente. E aí, vamos a campo, porque tá na reta final agora.